Olá, olá. David Chiodini, tudo bem? Tudo bem, Anthony Curti? E com você? Como você está? Ó, padrão Pôncio Pilatos, eu deixei isso aqui na mão do povo. Bem que hoje, dia 24, é meio errado falar isso. É. Não é um bom momento para essa analogia. Não é um bom momento, peço desculpas ao pessoal do cristianismo aí. Mas estou no momento Pôncio Pilatos, deixando nas mãos do povo. Teve 600 likes aqui, esse tweet. E aí eu falei, ó, vocês decidem se vai ter a vinheta pipoca A, cheiro de pipoca tá rolando no ar, ou não. E, por maioria, o povo decidiu, David Chiodini. E se o povo decidiu, a voz do povo é a voz de Deus. Então, aí fica complicado. Aí houve pessoas que argumentaram aqui que não teve jogo terrestre, porque o Dalvin Cook não jogou, a linha ofensiva foi um queijo suíço. E aí eu contra-argumentei, então, mas é nessas horas aí que um quarterback de 3 anos de contrato com dinheiro 100% garantido tem que aparecer, né? Porque o Jimmy Garoppolo apareceu no sábado com essa situação, não apareceu com 6 sacks? Se for pra ter tudo, aí coloca o Mitchell Trubisky, bota qualquer um lá atrás. Então aí fica fácil. Então, esse é o nosso argumento. A gente vai falar do Garoppolo daqui a pouco, mas a situação é idêntica. 2 terceiras para 16 na campanha derradeira para salvar o rolê. Com 6 sacks na partida, sem o Weston Richburg Center que tá machucado. E o Garoppolo apareceu. Porque essa é a função do quarterback. E assim, É ou não é? Claro, exatamente. Ainda mais um quarterback que ganha o que ele ganha. E outra coisa, Então. e não foi só no momento final do jogo, né? Foi o jogo todo. Não, e a gente não tá falando daquela não recepção do Minnesota Special, Não. tá? Não é isso. Não. Estamos falando de passando a bola. O único touchdown, um passe realmente muito bom, muito bonito, mas foi num touchdown depois que a defesa deixou ele numa situação muito confortável, né? Depois de um turnover. Então, assim, sendo honesto, não produziu absolutamente nada no jogo decisivo. 0-9 em Monday Night Football. Então, David Chiodini, o povo já decidiu. Fica a você agora também a decisão. Tem vinheta ou não tem vinheta? Tem vinheta, Anthony Curti? Então vamos lá. Eu tava com saudade, pra falar a verdade. Ah, que beleza. Eu tava com saudade. É uma marca registrada desse podcast. Ah, velho. Você pega a campanha do cara contra o time. Desculpa, mas eu defendia o Kirk Cousins algumas vezes nessa temporada. O Davis é testemunha. Sim. E aí o Davis virava, não, Kurt, você tá doente, vai se tratar, tá errado. Você tá querendo acreditar numa coisa que não vai mudar. Aí eu, não, Davis, agora o negócio vai engrenar, o play action tá funcionando, Minnesota tem identidade. E Né? aquela coisa. Mas pelo menos eu apostei nos Packers nesse jogo, você também, né? Então a gente tá menos tem um tranquilo. dinheirinho e tal. Assim, ó, eu vou dar uma análise bem sucinta desse jogo. Tá? Os dois times tiveram performances muito parecidas. Os dois quarterbacks não jogaram bem, mas o Aaron Rodgers teve uma performance sustentável. O Kirk Cousins não. O Aaron Rodgers deixou o time dele em condições de ganhar o jogo. O Kirk Cousins de perder. Ô, Davis, você sabe que a temática é tão forte que você está gravando em algum lugar diferente hoje porque seu áudio está pipocando. Pipocando não, tô gravando no mesmo lugar de sempre. Tá dando uns ploc de vez em quando. Tá complicado. Quer que eu troque de Então lugar peço aqui? desculpas ao ouvinte. Eu vou. Não sei, se você ficar mais Eu perto vou do lá, roteador, não sei. Já peço desculpas ao ouvinte de antemão, mas o áudio do Davis não tá dos melhores hoje, mas tudo bem. É Natal e Natal passa, né? Bom, sobre esse jogo é isso, acho que o Davis resumiu a parte de Green Bay. Zardarius Smith, que partida formidável. E o Zardarius Smith foi, em parte, um dos motivos pelo qual tanto eu como o Davis colocamos o Green Bay Packers como campeão da NFC North antes da temporada começar. A gente acertou essa previsão, porque a defesa de Green Bay deveria apresentar melhora com esses dois e com o Adrian Amos. Apresentou melhora, embora tenha oscilado. Os Packers, a gente já disse isso, já falei no Sport Center, já falei no League, já falei aqui, já falei em textos. Foi um time em setembro, um time em outubro, um time em novembro, agora está sendo um time em dezembro. Vamos ver qual time se apresenta em janeiro na pós-temporada. Os Packers já estão classificados como campeão de divisão e podem ter, inclusive, a folga na primeira rodada e sediar uma semifinal da Conferência Nacional em Green Bay. Pro lado de Minnesota já estão travados, então, como wild cards, e vamos ver como as coisas se desenrolam. Serão sextos seeds, enfrentarão o terceiro colocado da Conferência Nacional, que pode ser, a essa altura do campeonato, qualquer um. Pode ser Minnesota, pode ser Green Bay de novo, pode ser
New Orleans, pode ser Seattle, pode ser São Francisco. Então, o adversário do Minnesota Vikings a gente ainda não conhece, mas já sabemos que eles estão em sexto e pegam o melhor campeão de divisão que não tem a folga na próxima rodada, então necessariamente não pegam nem Dallas, nem Philadelphia Eagles. Fala um pouquinho aí, Davis, vamos ver se o áudio melhorou. Melhorou agora? Acho que melhorou, porque eu vim pra sala aqui fica bem perto do roteador e tal. Melhorou. Agora tá sem tá limpinho no áudio. Uhum. E eu só queria destacar uma coisa que eu até escrevi ontem à noite no Twitter. Green Bay não apresenta um futebol americano vistoso, não é bonito ver esse ataque jogar, mas é a mesma coisa que vale pro New England Patriots. Os Ws estão lá. Eu pensei isso ontem vendo o jogo, bicho. As vitórias estão lá, cara. O time tem encontrado maneiras de ganhar jogos que ele não tem ido bem. Então, tem conseguido vencer. Isso que é importante. E é o maior clichê possível que eu vou falar agora, mas é uma realidade. Os playoffs são outro campeonato. Uma sequência de jogos boa nos playoffs, o time numa ascendente, pega confiança, jogando em casa, tudo pode acontecer. Eu aposto... Eu não tenho coragem de duvidar de muitos times nos playoffs. Eu duvido, por exemplo, do Houston Texans. Esse eu tenho coragem de duvidar. Mas eu não tenho coragem de duvidar do New England Patriots, do Green Bay Packers e de alguns outros times. Não, eu não tenho coragem de duvidar do San Francisco 49ers e do New Orleans Saints. Do Seattle Seahawks eu tenho coragem de duvidar, sim. Opa, de quem que você falou que você tem, que deu um picote? De quem que você... Don't tilt aí. Do Seattle Seahawks eu tenho coragem de duvidar. Tenho coragem de duvidar, porque o time é uma montanha-russa. É uma montanha-russa gigantesca. Um time que perde para Arizona, ganha por 1 ponto de Cincinnati na prorrogação de Tampa Bay, tem um apagão em Los Angeles. Aí outras partidas vence de maneira espetacular, como em São Francisco, fora de casa na prorrogação. Eu não sei qual Seattle Seahawks vai ser apresentado a semana que vem em casa contra São Francisco, mas de antemão, já adianto, Davis, que vou apostar em São Francisco nesse jogo. Eu também. O fator casa, Kurt, deixou de ser um fator para Seattle. Não sei se você reparou isso nessa temporada. O tão temido... Para muitos times, não só para Seattle. Exatamente, mas o Seattle sempre foi um time muito temido jogando em casa. Pelo barulho, pela aquela situação hostil. É um estádio construído para o barulho, né? Para atrapalhar. Mas Seattle perdeu para Baltimore, perdeu para New Orleans e perdeu para Arizona, né? Arizona foi em Seattle esse jogo final de semana, né? Foi em Seattle. Foi em Seattle. E assim, esse fator casa... E se esses times venceram, São Francisco tem totais condições de ir lá e vencer. Não, até porque Seattle ganhou em São Francisco e o contrário, mesmo que Seattle não tivesse essa situação agora, seria aplicável. Mas não vamos colocar o carro na frente dos bois. A você que está nos ouvindo agora, teremos apenas um podcast aberto nessa semana, porque é Natal, etc. Menos gente vai ouvir, então também não adianta a gente produzir um monte de conteúdo para ninguém ouvir. Então, esse é aberto e o podcast assinantes desta semana 16/17 será a prévia de São Francisco 49ers e Seattle Seahawks, só. Porque não tem mais nenhum outro jogo com implicação direta nos playoffs dessa maneira. Lógico, Tennessee Titans e Houston Texans, os Titans estão brigando para classificar, Patriots e Dolphins, os Patriots brigando pela folga, Steelers e Ravens, os Steelers brigando para classificar, Broncos e Raiders, os Raiders ainda esperando um milagre para classificar, precisa de uma combinação de resultados muito doida, né? Tennessee tem que perder, os Steelers tem que perder, o Raiders ganhar, os Colts tem que ganhar. É capaz que o mais difícil, inclusive, é que o Oakland vença Denver, que é depender só de si, coisa que aconteceu semana passada com o Cleveland Browns. O Cleveland Browns teve todas as combinações de resultado, menos ganhar do Baltimore Ravens, que era o que dependia só deles. Então, para esse podcast exclusivo dos nossos assinantes, a prévia desse jogo da semana 17, que é o Sunday Night, inclusive, entra aí no nosso site e assine agora mesmo profutbol.com.br/assinar. Tá bom? Acabou a promoção de Black Friday, mas temos ainda a promoção de 50% de desconto. E na semana do Super Bowl teremos uma última promoção aí para você acompanhar a gente na off-season. Mas até lá não terá nenhuma promoção, até pra gente dar uma moral para quem comprou a promoção, né? Senão vira bagunça, né? Então, a gente é contra a bagunça aqui nesse podcast, nesse site. Somos um site muito organizado, usamos o Trello, por exemplo, é verdade. Ferramenta de organização incrível. Temos aí nosso querido amigo Henrique Bulho no comando do Trello e fazendo um belíssimo trabalho. O Bulho é o nosso motor. Nosso motorzinho. Ontem até deixei uma mensagem para ele. O Bulho é o nosso... O Bulho é o nosso Bob Wagner. Eu sou o quarterback, né? Queria dizer isso. Claro, até porque você é o dono da bola também, né? Então, eu sou o Drew Brees, você é meu Michael Thomas e o Bulho é o nosso inside linebacker ali que então tá botando o negócio pra funcionar sempre, certo? Certíssimo. Só curte.
Uma estatística do Kirk Cousins que eu esqueci de falar, ele tem 5 vitórias e 30 derrotas depois de em jogos noturnos. Desconfio que ele tenha nictalopia. Não é noturno, é depois das 4 da tarde. 4 da tarde, exatamente. Melhor. Eu desconfio que ele tenha nictalopia, que é uma cegueira noturna ou um problema de visão em ambientes pouco iluminados. Bom, vamos lá então. Tennessee e New Orleans. Tennessee Titans é um time que a gente não consegue acreditar, né? Porque sempre quando ele começa a embalar e a gente se empolga, acontece alguma coisa, né? Na semana passada, eles começaram perdendo o jogo por 14-0 em casa, um jogo que precisavam ganhar para sonhar com a divisão, e aí não conseguiram alcançar o Houston Texans no segundo tempo. Houston fez um bom trabalho na contenção do Derrick Henry. Aí nesta semana, eles não escalaram o Derrick Henry e ficaram à frente no placar por 14-0 contra New Orleans, também em casa, e tomaram a virada. O Tennessee Titans é isso. O Tennessee Titans é a personificação da AFC South. A AFC South inteira é assim. Ainda bem que você falou AFC South. Eu pensei que você ia falar o nome de uma pessoa que você sabe quem é, que ia ficar bem preocupado. Eu sei que essa pessoa é persona non grata. Mas também é personificação dessa pessoa aí. Sim, mas ela não é tão relevante quanto a AFC South. Então, você sabe que eu só falo de pessoas e coisas relevantes, exceto novelas. Então, assim, ele é a imagem dessa divisão. Você não pode confiar em ninguém. E se essa divisão não acertar, os times dessa divisão não acertarem nos pontos que eles têm, por exemplo, o Houston Texans, a linha ofensiva, o Tennessee Titans, alguns ajustes defensivos e no corpo de recebedores e por aí vai, a posição de quarterback vai ser one and done, vai ser chega nos playoffs e sai. Por anos e anos e anos essa divisão. Porque assim, nenhum time consegue ser confiável, cara. E o Tennessee abriu 10-0, contra o Saints, jogando bem. Eu tava assistindo esse jogo, jogando bem, controlando o New Orleans, e de repente o time parou. Travou. E aí o Drew Brees começou a engatar, e aí você sabe, engatou, já era, né? Aí o Michael Thomas bateu o recorde e foi embora. E aí não consegue voltar. Esse é um problema desses times. Aí eles têm que ficar correndo atrás. E o Tennessee Titans tem muito isso nessa montanha-russa. Time que tem que correr muitas vezes atrás, e aí não tem força, porque não é um time extremamente talentoso, é um time que depende de tudo funcionar certinho pra dar certo. Não, verdade seja dita, o A.J. Brown é um cara talentoso, e se tivesse rendendo do jeito que tá agora, nas primeiras, 6 semanas da temporada, ele seria o calor ofensivo do ano. Concordo. Passa muito pela narrativa, né? Eu acho que calor ofensivo do ano, por exemplo, é um dos prêmios mais difíceis desse ano. Qual é o seu voto? Possivelmente vão dar pro Kyle Murray. Mas qual é o seu voto? Terry McLaurin, wide receiver do Washington Redskins. É um voto bem justo. Time completamente destruído, passou por 3 quarterbacks sem treinador desde o meio do ano, e o cara continua sendo muito produtivo. Então, pra mim, seria o meu voto. Mas eu acho que cai ou pra Kyle Murray, provavelmente pra Kyle Murray ou Daniel Jones. Mas qual seria o seu voto? Tem o Josh Jacobs também, né? Mas o Josh Jacobs subiu um pouquinho no final da temporada, né? Tá com uma lesão no ombro. Não, meu voto seria o Kyler Murray. Eu não consigo gostar. Rapidinho, Kyler Murray ou Jared Goff hoje? Kyle Murray tem um futuro pela frente, né? Eu vislumbro boas coisas. O Jared Goff eu já não vislumbro nada, eu sei quem ele é, até onde ele pode ir. Tá, não, meu voto seria o Murray, mas eu não tô decidido, tá? Sendo bem sincero, eu não tô decidido. A sua sugestão é bem interessante, por muito tempo eu votei Josh Jacobs. Vamos ver. Daniel Jones também é plausível. Eu acho plausível. Que pesa contra eles são Daniel Jones fumbles, né? Os turnovers. Os turnovers pesam contra ele. 16. Bom, vamos lá, Tennessee. Então, acho que você resumiu, né, cara? É um time que não tem tanto talento assim, uma questão esquemática muito forte, predicado no jogo terrestre. E não é um time, por exemplo, a gente vê outras equipes da NFL que se sai atrás do placar, vou dar 2 exemplos, São Francisco e New England. Se sai atrás do placar por 14-0, você fica... E New Orleans também. Eu tava bem tranquilo quando o jogo tava 14-0. Eu também. Sinceramente. Eu olhei e falei assim, ainda dá pra New Orleans virar. Não vou entrar em pânico aqui e falar, putz, New Orleans vai perder esse jogo e já vamos ter que preparar aí uma narrativa de, meu Deus, e agora? Enfim. Mas tava bem tranquilo. Falei, tô tranquilo. Com o Drew Brees dá pra confiar. New Orleans, São Francisco, New England, Baltimore. Foi assim com Cleveland também. Do nada o time virou um tornado. E agora Tennessee é um time que eu não consigo confiar, porque é uma questão esquemática. Se tudo não der certo no plano do Mike Vrabel, no game plan, no plano de jogo, aí eles vão ter que tirar a força de um lugar que não tem, que é o talento. É verdade. E é um time que não tem esse talento.
Tira o A.J. Brown, me dá um outro recebedor dos Titans que você lembra assim, que você diga, é bom, tá? Não meia boca. Bom? Não, bom não. Tira Nenhum. Na defesa, você tira o Kevin Byard e me diz quem é um outro defensive back bom. Defensive back? O Logan Ryan foi queimado com gosto, hein? Rapaz. Foi tossadinho. O Malcolm Butler é bom jogador, mas é só sólido. O Adoree Jackson é um cara ok. Então é isso que eu chego, é nesse ponto que eu chego. O Logan Ryan e o Malcolm Butler é válido aquele meme que zoam do cachorrinho, sem meu traço não consigo, é sem meu Belichick não consigo. Assim, são bons jogadores, mas que no sistema do New England Patriots eram inflados. Por quê? Porque tinham muita coisa ao seu redor boa. E muito treinamento, e muito filme, e muita deixa, tips, né, deixas por parte do treinador, enfim, outra realidade. É isso, é um time que em dado momento da temporada, inclusive, chegou a ter o maior número de sacks sofridos, né, a gente tem que falar isso. É uma pena que o Ryan Tannehill não tenha sido quarterback desde a semana 1. Verdade. Coisa que, inclusive, a gente defendeu essa ideia. A gente cantou essa pedra. A gente cantou essa ideia no training camp. Que seria bom já meter esse louco aí e falar, ó, Mariota a gente sabe quem é o Mariota, né? E o Ryan Tannehill a gente não sabe quem é em Tennessee, então eu prefiro a dúvida à certeza do caos. Eu penso a mesma coisa que você, sempre. Mas Tennessee foi um pouco mais conservador, porque era o último ano de contrato do Mariota, eles queriam dar uma última oportunidade para ver se renovar com ele ou não, e acabou não dando certo. Aliás, falando em último ano de contrato, parabéns ao Jameis Winston, 28 interceptações, o MVP do entretenimento, que nunca deixa o jogo ruim. A capacidade de deixar o jogo bom que é inacreditável. E sempre entregando o tampo special na hora, né? Tem até combo agora. Tem até combo. Foi um combo assim, tipo, antes das 2:30 da tarde nos Estados Unidos, a gente tinha 2 interceptações e quase 2 pick six. Pra terminar esse jogo, Michael Thomas é o melhor wide receiver da NFL no momento, isso é indiscutível, né? Pra mim, sim, com sobra. Seria seu voto de jogador ofensivo do ano? Sim. Acho que também não porque o MVP vai ser o Lamar e eu vou dar meu voto, eu não vou dar pro Russell Wilson não, porque geralmente o jogador ofensivo do ano é o vice do MVP. Eu vou dar esse voto pro Michael Thomas e dane-se. Eu entendo quem vote em Russell Wilson, eu entendo quem vote em algum outro jogador, eu não acho que seja uma questão fechada, mas o meu voto é no Michael Thomas. O Michael Thomas é extremamente importante pro time, a produção dele é de elite, um cara muito seguro, o catch rate dele é absurdo e pra mim é disparado o melhor recebedor da temporada nesse ano aí com sobras. Muito bueno. Deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho. Como assinar nosso site, Davis? Essa é a pergunta que você quer fazer pra mim. Tá bem, como assinar nosso site, Anthony Curti? Mas era outra, mas depois eu faço. Profutbol.com.br/assinar, mas qual que é a outra pergunta? Mitchell Trubisky vai embora. Não, chega. Tá, isso coloque na sua cabeça. Não, ok, velho. já fique feliz. Eu sei onde você quer chegar. Marcus Mariota, qual seria a sua reação com o Marcus Mariota chegando em Chicago? Existe alguma possibilidade de recuperação ou não? É a reação do Coronel Fábio no Tropa de Elite. Esquece essa porra aí, velho. Tá bom, hoje é Natal. Não, chega desse time. O que eu fui fazer uma tatuagem dos Bears? Que ideia idiota, né? Você é um idiota mesmo. Vê se eu tenho uma coisa dos Broncos. Não tenho nada. Deveria. Deveria. Seu time ganhou o Super Bowl com você em vida. 3. Aliás, 3. Eu assisti os 3. Na pauta de um foram 3. Aliás, meu primeiro jogo de futebol americano foi um Super Bowl que os Broncos ganharam. Sou modinha. Torci para um time que ganhou o Super Bowl. Como é bom ver o time campeão. Eu senti isso com o Chicago Cubs. E foi bem especial, né? Porque eu não estive vivo durante os 108 anos que os Cubs tiveram título. Mas foi bem especial. Os Cubs eram da fila, né? Era a maior fila dos esportes americanos. 108 anos. E foi bem especial. Tipo, foi bem especial mesmo. Mas Chicago tem 2 times de beisebol, não tem? Tem o White Sox, que é o time que o Obama torce. Os Cubs ficam no norte de Chicago e o Chicago White Sox fica no sul. Mas, sendo bem sincero, as pessoas não levam muito a sério o Chicago White Sox. É tipo os Mets, assim. Menos, bem menos. Eu não quero fazer a comparação porque eu vou ser muito xingado e aí tem um certo limite. Mas pensa numa cidade de futebol que, tipo, tem 2 times, mas ninguém lembra que tem um segundo time. Entendi. Eu vou poder fazer essa comparação, já sei, já tive uma ideia. Vou fazer essa comparação, porque hoje não é mais assim. Mas pensa Manchester na década de 90, que os Cubs são o Manchester United e o Manchester City é o Chicago White Sox. Não é mais assim. Aliás, virou o contrário, né? O City tá muito melhor que o United. Mas é meio que isso, entendeu? Tipo, a galera não... White Sox, legal. Tipo,
Vamos jogar ali, vamos ali comer um negócio ali e depois. Ou tipo Nova York, com os Knicks e com os Nets, sabe? Certo. Acho que é uma pegada assim. Aqui no futebol brasileiro eu não vou fazer comparação, porque senão vai dar besteira. Se você quiser, manda aí no chat qual que você pensou, aí eu te falo se é ou não. Mas... deixa pra lá. Vamos lá, Patriots e Bills. O ataque dos Patriots apresentou melhora, o jogo terrestre funcionou, o Sonny Michel teve quase 100 jardas. E o Belichick, a gente sabe que apronta, né? Ele teve uma ideia boa aí, que foi colocar o Elandon Roberts, que é linebacker, como fullback. Ele jogou 21 snaps, isso ajudou a limpar trilho. E a gente viu o New England Patriots muito mais físico que em semanas anteriores, inclusive bloqueando, saindo para bloqueio, correndo na red zone, segurando mais a bola, evitando isolar a bola para não tomar pancada. Foi um Brady melhor, né? Foi o melhor Brady que eu vejo desde a metade da temporada, pelo menos. Desde a semana 3. Pelo menos desde aí. É um Brady consciente, não fez nada de especial? Não fez. Mas fez o básico bem feito, que era uma coisa que não estava acontecendo. Então, tudo isso passa por tudo que você citou. Um jogo corrido forte, um jogo mais físico, e chegando em dezembro, é clichê também, mas é verdade. É importante ser físico. É importante, nesse momento, ser físico. Até porque tem muita gente já bem desgastada da temporada. Quem tiver mais gasolina no tanque para ser físico vai ter vantagem. Então é importante isso nesse período da temporada. E o Elandon Roberts, como fullback, foi uma solução muito criativa, muito inteligente. E aí é que eu falo. Pensar dentro da caixa, qualquer um pensa. Eu penso, Kurt pensa, o Matt Nagy pensa. Pensar fora da caixa, só quem tem coisa a mais. Só um Bill Belichick para enxergar que ele podia pegar um linebacker e fazer ele jogar 20 snaps de 33 com corrida e fazer o time ser produtivo com um linebacker. Então, assim, a gente tem que tirar o chapéu. É o Paul Brown da nossa geração, Bill Belichick. Ele nem deveria concorrer ao prêmio de técnico do ano, porque não é justo. Não é justo, exatamente. Não é justo. É outra realidade, tipo... Não tem como. Você vê Aliás, assistam, tá? Quem tem o Game Pass, algumas contas do YouTube estão pirateando isso aí, mas assistam os episódios de seleção dos 100 anos da NFL por posição, que é o Bill Belichick, o Rich Eisen e o Chris Collinsworth. Cara, o Bill Belichick falando dos malucos é uma coisa inacreditável, velho. Tipo, o critério dele pra votar em tight end. Se eu precisava dobrar esse cara o tempo todo, eu votei nele. É incrível, cara. E quando eles recebem convidados, ele conversando com esses convidados, é uma coisa sensacional também, né? É surreal. Tipo, o episódio de running back começa com o Emmitt Smith, aí, tipo, do nada aparece o Barry Sanders. Tipo, mano, como assim, tá ligado? E pra mim, o melhor episódio até agora dos que saíram é o que tem a participação do Ed Reed. Talvez por ser o meu jogador predileto da história da NFL. Sem dúvidas. É o Ed Reed. Cara, e o Bill Belichick explicando que ele fazia todos os game plans dele pra fugir do Ed Reed é uma coisa sensacional. E o Reed rindo no lado e dizendo, eu sabia que ele fazia isso, e aí eu tinha que fingir outras coisas pra enganar ele, mas aí ele me enganava e ficava nesse jogo. Cara, que coisa sensacional, isso é genial, cara. E tem um segmento nesse episódio que é uma interceptação do Ed Reed sobre o Peyton Manning, que o Ed Reed viu tanta fita do Peyton que ele sabia que o Peyton fazia o pump fake pro lado que de fato ele ia lançar. Então, tipo, ele transformou a isca do Peyton Manning em isca que tipo, o Peyton jogou pra ele em isca para o Peyton e, tipo, virou do nada, ele tava sem corrar, ele vira do nada pra cortar a rota. É tipo, o Belichick fala que é uma das interceptações mais impressionantes que ele já viu, e é mesmo, cara. Na câmera All-22, é uma coisa sem precedentes. Você olha e fala assim, como esse cara fez isso? Parecia que ele sabia onde o passe ia e sabia de fato, né? E tem o Peyton na sideline falando, né? Tipo, não vou usar a expressão que ele falou que é chula, mas falando, como é que esse filho tava tão longe e voltou pra conseguir essa bola? Alguma coisa assim, nesse sentido ele fala. E nessa sexta-feira vai ter a seleção dos 10 quarterbacks. E já tem 2 que a gente sabe, né? Porque eles soltaram antes e nenhuma surpresa, porque são os 2 do topo da lista, que é o Tom Brady e o Joe Montana. Deve ter o Peyton Manning soltado até sexta também, porque com certeza absoluta o Peyton Manning tá na lista. Se não tiver, não vale, né? Se não tiver... Tirando esses 3,
sendo bem sincero, ninguém é garantido 100%, viu? Depois que eu vi que o LaDainian Tomlinson ficou fora do top running back e tal, não é garantido. O J.J. Watt ficou fora da linha defensiva. Nada é garantido nessa lista. É uma lista que Alguém vai ficar de fora. privilegia muito a NFL antiga. Os antigos. Então. Até por conta disso, vai ter uma vaga pro Otto Graham e uma pro Johnny Unitas. Então, na prática, são 6 vagas que a galera vai ter que se estapear. Então, alguém bom vai ficar de fora. John Elway, Terry Bradshaw, Roger Staubach, Bart Starr, Sammy Baum, nos anos 30, vai ficar de fora também, foi o primeiro grande quarterback. Troy Aikman, cara, Steve Young, Aaron Rodgers, Drew Brees, o Dan Marino não vai ficar de fora também, não outro pode, que eu coloco dentro, não com pode, certeza top 10 não tem como. Mas os outros não vão ficar fora, não. Eu posso ler a sua lista? A minha? Pode. Eu postei no Instagram. Brady, Montana, Manning, Unitas, Brees, Marino, Favre, Rodgers, Staubach e Graham. A minha é um pouquinho diferente. Quer ler a sua? Manda aí a sua, vai. Rapidinho. Brady, Montana, Manning, Marino, Rodgers, Brees, Elway, Favre, Unitas e Steve Young. Menção honrosa pra Terry Bradshaw. Não, mas Johnny Unitas em nono não rola, velho. Não rola, pra Davis. mim... Tudo bem, mas na seleção de 100 anos... Não rola deixar um cara desse em nono. Pra mim... Porque aí você considera que o esporte começou... É tipo o basquete começar na linha de 3. Tipo, antes de linha de 3 não existia o esporte. Esse que é o foda, entendeu? Eu entendo o seu argumento, mas aí eu fui pesando muito a qualidade técnica de cada um e quanto eu vi de cada um. Entende? Então eu não posso... Na minha concepção, o United ficou lá atrás. Mas não é a minha lista, não é uma lista oficial. Então tá tudo certo. Não, E no colégio eleitoral tem o John Madden, tem o Belichick, tem o Don Shula. Esses caras viram muito mais a NFL antiga que eu. Don Shula treinou o United, E o Belichick torcia pro Baltimore Colts, inclusive. Então é uma pepita de ouro pra vocês. Até por conta disso, ele deve odiar Baltimore, né? Os Ravens. Com certeza absoluta. Você já parou pra pensar uma coisa só rapidinho, antes da gente fechar esse assunto? Que possivelmente a gente tem uma semifinal de conferência projetando lá. Chiefs e Patriots, né? Seria o confronto mais provável, né? Sim. Cara, você sabe quem foi pros Chiefs agora? Quem assinou pros Chiefs agora? Terrell Suggs. Terrell Suggs é um dos grandes pesadelos da vida do Tom Brady. Já pensou que a gente pode... Mas não é a mesma coisa mais, Não, nenhum dos dois é mais a mesma coisa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, olha que interessante, eu não tô dizendo que o Terrell Suggs vai ser o pesadelo dele nesse jogo, mas que interessante, 2 caras, um acima dos 40 anos, outro quase batendo, se enfrentando numa final de conferência depois de tantos anos. É um fator inusitado, é interessante como esses caras conseguiram, mesmo com a idade tão avançada, estar em times vencedores em situações de disputar, de estar numa disputa de final, para ir para uma final de conferência. O Tom Brady é o último jogador do draft de 2000 e o Terrell Suggs é o último jogador do draft de 2003. Exatamente. Olha só, cara, são caras com carreiras sensacionais, né? Patriots e Bills, Josh Allen, algo a dizer? A gente já falou do ataque dos Patriots que melhorou, o Brady teve o melhor jogo da semana 3. O Josh Allen é o Josh Allen. O Josh Allen é o Josh Allen, você vai morrer por ele e vai viver por ele. Não dá para esperar muito mais coisa. O problema da precisão é crônico. O Brian Daboll tem feito um bom trabalho com o ataque dos Bills, mas ele precisa adaptar esse sistema um pouco mais para que ele tire mais do Josh Allen. O Josh Allen tem um potencial atlético muito grande para ficar tão preso dentro do pocket. Então eu gostaria que ele emulasse um sistema mais parecido com o Baltimore Ravens. Igual, não, porque são jogadores diferentes. Para isso ele vai precisar de melhores recebedores e mais tight ends. Talvez para o próximo ano seja alguma ideia. Mas o Josh Allen é isso. É um quarterback péssimo? Não. É um quarterback de elite? Não. Esse é o Josh Allen. Você vai ter que aprender a conviver com os problemas de precisão dele. Exatamente. A ideia de emular o sistema do Baltimore Ravens é muito boa. Dawson Knox, inclusive... Esse time de Ole Miss é sacanagem, velho. Puta, que time... A gente já falou isso no podcast. A.J. Brown, DK Metcalf e Dawson Knox, e esse time não chegou, em nenhum bowl relevante. Não. Sorte que trocou de treinador agora. O Lane Kiffin foi pra lá. Porra, velho. Então, se fosse com o Lane Kiffin, com essa galera aí, ia ter sido outra realidade em Ole Miss. Que pena, viu? E esses jogadores teriam chegado até mais lapidados, né, NFL? Concordo. O DK não teria tantos problemas com rotas, esse tipo de coisa que teve. Sim. Que é menor do que o senso comum indica, que fique claro. Existe muito exagero em relação à árvore de rotas do DK Metcalf. Patriots e Bills é isso, tá? Eu acho que não tem muito pro que falar, além do que a gente já mencionou nessa parte do podcast. Bom... E o Jared Goff é o Jared Goff, né?
Jared Goff é o Jared Goff também. Só o grande erro do Jared Goff não é você trabalhar com ele. Ele pode te levar a alguns lugares, desde que tudo funcione. Como, por exemplo, foi o Super Bowl. O grande problema do Jared Goff é pagar o contrato que os Rams pagaram para o Jared Goff, que deixa... Isso aí foi uma ideia muito estúpida, que deixa os Rams presos ao Jared Goff e a uma possível queda de produção dele. Se você já não tem um quarterback de elite, ele cai de produção, sua vida fica feia. Aí você precisa ter como se livrar dele. E os Rams não vão ter como se livrar do Jared Goff muito cedo. Então vai acontecer o que aconteceu no final do primeiro tempo. Ele vai lançar uma interceptação bizarra na mão do linebacker numa rota swing e estragar tudo que ele tinha feito de bom até aquele momento do jogo. Então esse é o grande problema dos Rams para mim. Essa interceptação aí do Fred Warner, ela mostrou com clareza, de maneira destilada, a essência do Jared Goff. O Nick Bosa estava pressionando ele nessa jogada, aí ele apavorou, não viu o Fred Warner cortando a rota, ele foi no piloto automático para passar com a válvula de escape e não pensou no que aconteceria se ele passasse ali. Tipo, foi uma coisa muito instintiva de, tipo, vou seguir o plano. Sendo que às vezes tem que fazer ajustes no plano em microsegundos. E essa é a diferença dos quarterbacks ok para os quarterbacks de elite. Os quarterbacks de elite conseguem fazer esses ajustes, porque eles estão 2 passos à frente. O quarterback de elite é como um jogador de xadrez de elite. Exato. Ele está mais passos à frente do que a defesa. Foi boa essa analogia, gostei. Boa. Vou adotar ela para sempre. Você não vai ver o Drew Brees lançar uma bola dessa. Não, nunca. Quase foi um palavrão agora. De tão ofensiva que é a ideia disso acontecer. E o Tom Brady também não. E o Peyton Manning também não. E o Aaron Rodgers dificilmente. Não. Ano passado talvez, né? Porque ano passado ele estava querendo derrubar o treinador. Então você vai ver uma vez o cara errar alguma coisa mas não bizarra. Com essa frequência que acontece nessas interceptações bizarras do Goff. Acontece. Porque são interceptações bizarras. Contra os Cowboys ele teve interceptação bizarra que era pra ter sido interceptado 2 vezes na mesma jogada. Uma pelo Jalen Smith e outra pelo Sean Lee, porque a bola tava no meio dos dois. Então é isso, esse é o Jared Goff. O Todd Gurley teve de novo uma carga reduzida e é muito esquisita essa história toda. E a partir do momento que o Sean McVay chega e fala, eu sou um idiota e é por isso que ele não tá correndo com a bola, pro Sean McVay se expor dessa maneira é porque tem alguma coisa esquisita. Porque se não fosse o caso de ter alguma coisa esquisita, o Sean McVay não falaria dessa maneira incisiva para atrair toda a atenção para ele, que é uma coisa que um treinador costuma fazer em momentos como esse, blindar o jogador. O Sean McVay tá blindando o Todd Gurley. Então, tem alguma coisa estranha? Sim, porque não é por acaso que a carga dele aumentou quando a água subiu e bateu na bunda. Não é por acaso. E o boato mais forte é que o time faça uma limpa na comissão técnica nessa temporada, inclusive o Wade Phillips deve deixar o time e tal. Vamos ver o que vem por aí. O que é errado, porque o Wade Phillips está fazendo um bom trabalho nessa defesa. Eu também acho. Ela teve apagões contra os Ravens, contra os Cowboys e contra os Buccaneers, mas tirando esses 3 jogos, ela foi muito bem. Se não fosse esses 3 jogos, sobretudo Cowboys e Rams, ela teria sido provavelmente uma das 3 melhores defesas contra a corrida da NFL. Ela estava em eficiência, na métrica de eficiência do DVOA lá, ela estava no top 5 até 2 semanas atrás. Então, é que essa partida contra os Cowboys detonou tudo, né? Tudo, né? Aí desandou. Mas aí culpar só a defesa é demais, porque também deixou a defesa em cada situação complicada. Campo curto, muitas vezes nesse ano, e mesmo assim ela conseguiu, porque o ataque não ajudou como ajudou ano passado. Se fosse o ataque dos Rams ano passado, teria sido melhor. Do lado de São Francisco, a gente já falou já do Goff, do Sean McVay, já falou do Gurley, mas teve que falar do time que venceu. Eu disse no Twitter, o Garoppolo não jogou bem. Ele teve aqueles problemas clássicos dele de trabalho de pés ruim, que acabou gerando interceptações. A primeira interceptação foi muito mérito do Jalen Ramsey, muito mais mérito dele do que demérito do Jimmy Garoppolo. Mas eu vi alguns passes oscilando com trabalho de pés ruins, o Garoppolo pressionado muito e sacado 6 vezes. Mas eu prefiro o quarterback que não faz nada o jogo inteiro e ganha a partida em 2 terceiras para 16 na campanha final, do que o quarterback que brilha, tem 4.000 jardas numa temporada, e quando ele precisa fazer o que o Garoppolo fez, ele peida na farofa. Concordo com você em gênero, número e grau. Se for para não decidir se contrata o Kirk Cousins, tá tudo certo. Quando tá tudo funcionando bem, ele funciona, e aí tá tudo certo. Quando você precisar, não vai resolver. Jimmy Garoppolo foi clutch. Porque nesse jogo foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. A linha ofensiva não funcionou, o jogo terrestre em certa medida funcionou, mas a defesa tomou um monte de pontos. 3 partidas. E o Garoppolo teve que aparecer. E aí ele apareceu. Dos 49ers nas últimas 3 partidas tomou 35 pontos de média. Precisa achar alternativas para os desfalques. Mas é isso aí. O Garoppolo apareceu. Deebo Samuel é um dos caras que mais dropa na NFL, com mais índice de drops.
O Kendrick Bourne não é um alvo extremamente confiável. Não. O Emmanuel Sanders vem jogando bem, mas já é um jogador de 32 anos, fica muito restrito ao George Kittle, e ele apareceu. O Garoppolo apareceu, e vou bater aqui, porque tanto falaram que eu critico o Garoppolo e tal, eu vou bater aqui o que eu acho. O Garoppolo ganhou o jogo, essa é a verdade. O Garoppolo ganhou o jogo em várias situações difíceis, ele deixou São Francisco vivo no jogo, em condições de pontuar, esse tipo de coisa. Teve problemas? Teve, mas na hora que precisou apareceu. Se é pra botar qualquer um aí pra na hora tremer numa terceira pra 18, não precisa ter um quarterback caro, não precisa pagar contrato bom. Jimmy Garoppolo tá de parabéns por ser tão clutch nessa temporada. Sem dúvidas, concordo em gênero, número e grau. E contra a Arizona foi assim, contra New Orleans foi assim, porque a gente deu muito mérito ao George Kittle, mas foi o Garoppolo que passou a bola e foi uma bola precisa pro Kittle. Então, na quarta descida, que é uma situação de ter sangue frio. Então, o cara tem sangue frio. A gente tem que dar esse mérito pra ele aí. E não é o ponto fraco dos 49ers. Falei isso no League ontem. O ponto fraco dos 49ers é o miolo da linha ofensiva, neste momento. Nesse momento é o miolo da linha ofensiva e a secundária que tá oscilando bastante. Que eram nossos temores, inclusive, antes da temporada começar. E que acabaram virando por lesões, né? Não por desempenho dos titulares. Sim. Mas acabou acontecendo porque não tinha profundidade de talento. Acho que isso a gente chegou até a falar também. E aí aquela coisa, né, Curti? Lesão pega todo mundo. Então o time tem que estar preparado e o treinador tem que estar preparado. Sim, exatamente. Davis, vamos lá então. Jason Garrett tá, mano. Ó, eu vou resumir, porque a gente vai falar as mesmas coisas de sempre. Kellen Moore passando a bola 40 vezes, o Jason Garrett não faz nada a respeito, e o Jerry Jones também não fez nada a respeito, mandando embora essa galera faz muito tempo. É isso. Esse é o resumo da ópera. Do outro lado, um Philadelphia Eagles combalido, um Philadelphia Eagles com lesões, com uma montoeira de drops, com o Waterboy jogando de wide receiver, ganhou em casa num jogo feio, porque o Dallas Cowboys é um time horroroso. Isso é demérito dos Eagles? Não, é muito mérito porque eles passaram por cima de lesões e drops. Mas não é um time vistoso também, Philadelphia. Não vamos ficar batendo palma aqui pra, Philadelphia Eagles, que time incrível. Não. E teve uma temporada bem meia-boca, né? Bem meia-boca pro elenco que tinha, embora tivesse lesões. A gente contestou muito o coordenador ofensivo dos Eagles, o Groh. A gente contestou muito o Doug Peterson também. Mas nessa partida a gente não tem que falar nada desses dois e do Carson Wentz, em certa medida. Agora Dallas, que acabou de ter um jogo de 200 jardas terrestres do time, que o Ezekiel Elliott estava 5 jogos sem correr para 100 jardas, finalmente correu contra os Rams, me chama 40 passes com o Dak Prescott. O Dak Prescott tem problema de antecipação, não tem como você passar tantas vezes a bola assim com ele, senão você vai expor o Dak Prescott. É bizarro, cara, e assim, é um time sem comando, um time sem um navio ao esmo, sabe, é um navio ao esmo, que você vê lá o treinador, ele simplesmente não toma atitude nenhuma. E o que o jogador precisa? Eu escrevi isso até num texto que tá para assinantes hoje, acabou de sair. Como é que você tem um treinador que você olha pro banco e parece que ele não sabe o que tá acontecendo ou ele não te dá um norte? É tudo que o jogador não quer. Nossa, é muito ruim. Isso é muito ruim. Eu fui treinador aqui no Brasil e eu sempre falo, não se compara a magnitude, são anos-luz de diferença. Mas quando o meu jogador olhava pra mim, eu dizia faz isso, faz aquilo ou faz aquilo. Não tinha esse olhar assustado pensando o que eu vou fazer. Se deu certo ou não, a responsabilidade é minha. Desculpa a expressão, as bolas estão em cima da mesa e são minhas. E o Jason Garrett não tem bola pra isso, cara. Ele pode ser um cara legal, um cara que todo mundo gosta, mas ele não toma as atitudes. Ele deixou o time numa 4-9, o Amari Cooper no banco. 4-8, 9, não lembro agora. Esse final de jogo com o Amari Cooper na sideline foi bizarríssimo. Bizarro, cara. Tava o Amari Cooper no banco e tava o Tavon Austin em campo. Qual é o sentido disso? Esticar o campo pela velocidade do Tavon Austin. O Tavon Austin não ganha de ninguém. É uma escolha de primeira rodada dos Rams lá em 2012, 11, sei lá, que nunca se pagou. É um jogador para fazer end around e screen. Então, assim, esse tipo de atitude. Mas foi o Kellen Moore. Não interessa. O chefe do Kellen Moore é o Jason Garrett. Isso, exatamente. A gente já falou esse ponto muitas vezes. E mais uma coisa. Que time vai dar certo com 2 coordenadores defensivos? Isso não existe. Cachorro que tem 2 donos morre de fome. O time tem o Rod Marinelli, que é um cara extremamente ultrapassado, chamando Tampa 2 e botando o Jalen Smith e o Leighton Van Der Esch longe da linha de scrimmage. E o Chris Richards cuidando do jogo defensivo aéreo. Isso não existe, não tem como desassociar uma coisa da outra. É bizarro, bizarro. E o culpado disso tudo se chama Jerry Jones. Que é o dono do rolê, né? Exatamente, cara. É como se fosse uma empresa cheia de corrupção, você vai falar, não, o CEO tá tudo bem. O dono da empresa não sabia de nada que tá acontecendo, tá lá de boa. Não, ele tem responsabilidade.
Porque ele tem domínio do fato. Ele é o Silvio Santos, cara. Esse é o ponto. Ele é o Silvio Santos, cara. É isso. Ele tem o domínio do fato, ele pode interferir. E mesmo que ele não fosse o general manager, ele tem o domínio do fato. Todo dono de time da NFL tem a capacidade de mandar embora todo mundo. E já era pra ter mandado embora na derrota pros Rams nos playoffs. Não era pra ter segurado. E tem mais uma coisa, ele como general manager, ele atrapalha todo o front office dele. Ou você acha que algum diretor de scouting tem coragem de chegar pro Jerry Jones e falar, essa sua decisão na escolha no draft foi errada. É errada, não escolha esse cara. Não tem. A gente sabe que ele é um cara de emoções. Não, só o filho dele. Só o filho dele controla. Que também não é lá a oitava maravilha do mundo. E você vai chegar lá e dizer pra ele, ele tem o poder da coerção na mão dele. Ele é um cara de decisões afloradas, nem sempre racionais, e que vai te mandar embora. Essa é a verdade. Mas aí o foda é que dá umas cagadas no draft, tipo o Taco Charlton. Taco Charlton não era de escolha de primeira rodada. Nossa, horrível. Ele só não pegou o Johnny Manziel porque o filho dele teve um momento de lucidez. O filho do Jerry Jones tirou, essa história a gente já contou algumas vezes, tirou o cartão da mão do Jerry Jones, da mão. Que tava já, Johnny Manziel, Texas A&M, quarterback. Exatamente, cara. Então, assim, como é que você vai ter... mas ele já ganhou Super Bowl como general manager em 94 e depois ele destruiu o time por ego. Não, 95. E você já contou essa história aqui também. 95, desculpa. 95. Já destruiu esse time por ego, você já contou essa história aqui também. Porque ele queria montar o time dele, que ele montasse. Então, Jerry Jones é o maior problema do Dallas Cowboys. De longe. Essa é a verdade. De longe. O dono Jerry Jones tem que mandar embora o general manager Jerry Jones. Tem até camiseta disso. Isso aí é algo que é falado há muito tempo. E vira e mexe e volta. Porque eu vou fazer as palavras do Stephen A. minhas. O Dallas Cowboys é sempre um acidente esperando para acontecer, porque o Jerry Jones, ele tem que ser mais Robert Kraft, cara, porque é muito bizarro isso. O ego dele passa de um ponto, porque assim, o Robert Kraft, ele é muito responsável pelos títulos dos Patriots. Por delegar, né? Ele consegue um crédito nisso que alguns outros donos não aparecem tanto, tipo o dono do Philadelphia Eagles... Pat Bowlen tinha, deixa eu pensar. Muito bem. O Pat Bowlen era uma situação diferente. Mas é uma situação, sabe, que havia crédito. Só que o Jerry Jones quer ter todo o crédito. Ele quer que os Dallas Cowboys sejam campeão do Super Bowl por causa do Jerry Jones, e não por causa do treinador, e não por causa dos jogadores. E aí, por conta dessas situações, ele acaba colocando um treinador que é uma marionete. Tem gente que fala assim, imagina o Bill Belichick nos Cowboys. O Bill Belichick não ia topar esse circo. Você imagina você ser head coach. Você imagina. Certo. Não, eu vou fazer uma analogia nossa. Eu e você, Davis. Imagina você escreve um texto, tá? E aí o texto fica horrível. Fica uma bosta. Ou você faz uma previsão do texto que acontece o contrário, sei lá. E aí no dia seguinte... Não, nem no dia seguinte. Tipo, 6 horas depois que o seu texto saiu, eu dou uma coletiva de imprensa dizendo que eu estou desapontado e que o texto tá ruim, mas a gente vai ver o que vai acontecer. Eu ia ficar pistola, eu ia dizer, então tá bom, então me dá as contas aqui agora. Então, todo jogo o Jerry Jones tem uma entrevista coletiva. Não faz sentido isso, nenhum. Cara. Por que general manager faz isso, velho? Tipo, o John Elway da entrevista, o John Elway, que é um general manager que eu não elogio, você sabe que eu tenho sérias restrições ao trabalho dele pós-Super Bowl, mas é um cara que dá entrevista na quarta-feira. Terça-feira pra atender a imprensa. Não, depois do jogo na porta do vestiário, apareceu chorando essa temporada. Gente do céu, saindo dando bagunça, cara. Ou será que o Lincoln Riley vai topar essa zona? Vai ter que ser uma grana muito boa. Vai ter que ser bastante dinheiro. É que o Lincoln Riley é do Texas. Ele tem uma paixão pelos Cowboys. Se você é técnico e tipo, chega, mano, se você é técnico do Dallas Cowboys e você é do Texas, é uma parada diferente, tá ligado? Claro, isso eu concordo. Tipo, seria alguém chegar pra você, Davis, e falar que você vai ser técnico do Corinthians. Nossa, imagina eu lá no lugar que já foi do fechou de tanta gente. E o André Sanches é um pouco Jerry Jones, inclusive, né? Muito Jerry Jones. Mesmo quando ele não era presidente, era ele que mandava. A Arena Corinthians, ela é um pouco semelhante ao TNT Stadium também, né? Que tem banheiro de mármore, então. Tem. É isso. Enfim. Aí, fez uma analogia muito boa. Muito precisa. O Jerry Jones e o André Sanches são parecidos. São parecidos, só não tem o mesmo poder por não ser o dono oficial da coisa, né? Aí era uma coisa mais Eurico Miranda, assim. O Eurico entrava no Paraná Clube, entrou no campo e falou, você não vai dar o pênalti, então o jogo acabou. E entrou e ficou no meio do campo e o juiz teve que acabar o jogo. E vamos acabar o podcast também? Vamos lá. Ok, então, gente. Feliz Natal para todos vocês. Um beijo carinhoso. Fizemos todo o bem que podíamos neste episódio.
e em tantos outros nessa temporada da NFL. Então a gente volta no final dessa semana com a prévia de São Francisco 49ers e Seattle Seahawks. Para ter acesso a essa prévia, basta acessar profutbol.com.br/assinar e assinar nosso site com 50% de desconto ainda no plano anual. Algo a mais, Davis? Não, é isso. Queria agradecer também todos os nossos ouvintes, tantas mensagens carinhosas que a gente recebe de apoio e de pessoas que gostam do nosso trabalho. Isso aí é gratificante demais. Desejo um Feliz Natal para todos. Comemorem, se divirtam com suas famílias, com quem vocês gostam. E um lembretezinho, se vocês forem beber, não dirijam, porque não é só a sua vida que você coloca em risco, é a dos outros também. Isso, e não é pra colocar no Waze pra ver se tem blitz, não, tá, gente? Não, se beber, não dirija, porque é bem errado. É pra ser consciente mesmo. E a sensação de você ir pra um rolê, não beber que tá dirigindo e voltar dirigindo e ter a paz de saber que nada vai acontecer é maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Eu não troco essa... Teve festa da firma semana passada, da ESPN, não bebi um litro de álcool. Um gole, né? Aliás, um litro seria bastante. Um gole de álcool, nada. 1 litro é ótimo. Voltei numa paz maravilhosa. Meu gato estava me esperando. Tom, que está dormindo agora. Foi maravilhoso. Davis, então é isso. Tchau pra você e vamos terminar com aquela vinheta maravilhosa? Vamos lá, senta o dedo.